Muito bem, vamos falar de amplificador operacional. Antes de mais nada, se você chegou aqui por esse assunto dos amplificadores operacionais, o nosso canal é mais dedicado à eletrônica analógica, mais especificamente às válvulas. Então fique convidado a assistir os vídeos e participar aí de tudo o que envolve esse mundo maravilhoso da eletrônica antiga e que trouxe tudo o que nós temos para a modernidade. Aliás, muito do que foi desenvolvido como princípios de circuito tem mais que 100 anos e foi desenvolvido com eletrônica a válvula. Muito bem, por que estou fazendo essa série de amplificadores operacionais? Porque eu tenho a minha maneira de explicar, eu tenho o meu ponto de vista. Com certeza você encontra na internet, em livros, em revistas, muitas maneiras de explicar o amplificador operacional em todo o seu funcionamento. Eu não quero então ser aquela pessoa que escreve assim: essa é a solução definitiva, agora você vai entender o guia completo. Muito longe disso, porque com mais de 25 anos de docência, eu sei que terão pessoas que vão entender melhor a maneira que eu explico e outras pessoas que não. Então, todos são válidos. A minha maneira de explicar, a maneira do meu colega do outro canal. Ele explica de um jeito, atinge algumas pessoas, se sentem mais à vontade com ele, outros comigo. E assim segue a humanidade. É praticamente um curso de amplificador operacional que começamos com esse vídeo. Então hoje é o primeiro de uma série. Quantos capítulos terão? Não sei. Vamos ver até onde chegamos. Vamos começar então entendendo o que tem dentro do amplificador, qual é o princípio de funcionamento dessa peça. Tudo começa com o amplificador diferencial. E antes do amplificador diferencial, teremos o amplificador no modo emissor comum. Vamos começar então no emissor comum, evoluir para o amplificador diferencial e aí entramos no amplificador operacional para você entender exatamente o que tem dentro dessa cápsula que a gente chama de amplificador operacional, AMP-OP, AOP, ou seus nomes em inglês, e aí com uma aplicação enorme no mundo profissional, tanto de áudio, vídeo, industrial, automotivo, embarcado de qualquer maneira. Vamos lá? Como em todos os cursos, precisamos de alguns pré-requisitos. E aqui é ter um conhecimento básico em eletrônica, saber pelo menos o princípio, pelo menos os transistores. Aqui temos então um transistor NPN clássico e nós sabemos que a corrente de coletor, chamamos de IC, ela flui de coletor para emissor e é controlada pela corrente de base, que flui de base para emissor. Sempre sentido convencional, logo a base tem que ser positiva, o coletor tem que ser positivo e o emissor tem que ser negativo para que isso funcione no transistor NPN. Variando a corrente de base, nós vamos variar a barreira de potencial interna do transistor e com isso abrir ou fechar a torneirinha, digamos assim, que libera a corrente de coletor. Todo transistor tem ganho, então, por exemplo, uma peça de ganho 100 significa que para termos 1 ampere de corrente de coletor, nós precisamos ter 0,0
1 ampere de corrente de base. Quer dizer, é necessário uma corrente na base consiga abrir a barreira de potencial e provocar a corrente de coletor. Qual é a proporção disso? É o ganho. Ganho é saída sobre entrada. Aqui, no caso, estamos olhando corrente, então corrente de saída dividido pela corrente de entrada. Existem muitas maneiras de conectar um transistor. As polarizações: coletor comum, emissor comum, base comum, cascode, entre outras não tão comuns. Nesse primeiro momento, vamos ver o emissor comum e depois uma outra que é a montagem diferencial, que usa 2 transistores. No emissor comum temos algumas possibilidades. Vamos ver principalmente a que interessa para a gente. Uma primeira e talvez a mais simples de todas as maneiras de se fazer o emissor comum é assim: um resistor de coletor dividindo tensão para o transistor, e veja que aqui divide praticamente pela metade, porque a fonte tem 12 volts, sobre o transistor tem 5,4, portanto o que sobrou está no resistor, ou seja, 6,6 volts. Isso é o que chamamos de ponto de trabalho. Eu escolho uma posição para ele trabalhar de acordo com certas características que eu desejo alcançar. Corrente que vai circular por aqui, o ganho que eu desejo. Quanto menor a corrente, maior o ganho. Quanto mais próximo do limite inferior, quanto mais próximo de zero condução, maior o ganho também. Isso é da natureza do transistor. Veja que eu preciso de uma tensão mínima também aqui na base, porque preciso vencer a barreira de potencial do transistor, que nós conceitualmente colocamos 0,7 volts, mas que na prática é um pouco mais, um pouco menos, depende do transistor. Nesse exemplo, um BC548 precisou de aproximadamente 0,6 volts na base para conduzir e a partir daí trabalhar chegar até o ponto de trabalho. Então isso seria o mínimo do mínimo de uma configuração emissor comum. Por que chama emissor comum? Porque eu tenho uma corrente de base indo para emissor, o sinal de base também vai para o emissor e uma corrente de coletor para emissor. Qualquer interferência que eu coloque aqui, e quando eu digo interferência é um sinal, qualquer sinal que eu coloque aqui, ele vai somar ou subtrair com esse valor e, portanto, fazer o transistor conduzir mais ou conduzir menos. Isso se reflete nessa tensão aqui que vai variar para mais ou para menos. Esse então é o começo de tudo. Essa configuração é muito interessante para sinais muito pequenos, por exemplo, um captador, um microfone, porque a corrente de base é proporcionada por um resistor de valor muito alto, então até a impedância aqui é alta e os valores de tensão de entrada têm que ser muito baixos, porque senão um valor de entrada negativo pode muito facilmente trazer esse componente ao corte. Uma outra maneira de fazer, e a mais clássica talvez, é colocando o resistor de emissor e os resistores de base divididos. Com isso, nós temos o seguinte: esse resistor vai produzir uma diferença de potencial, uma tensão entre o negativo e o emissor. E essa tensão vai se somar à diferença de potencial da barreira de junção. A tensão que eu terei aqui, então, será tensão do resistor de emissor mais
a barreira de potencial. Por exemplo, nesse caso, 1,21 volt. A base está com 1,21 volt? Sim. Se o transistor estivesse com o emissor diretamente ao terra, sem resistor, 1,21 volts já estaria queimando o transistor. Já iria produzir corrente alta demais para esse tipo de transistor. Mas, como temos uma tensão no resistor de emissor, mais a barreira de potencial, dá até para deduzir. Se aqui tem aproximadamente 0,6 volts, como vimos no exemplo anterior, acaba sobrando aproximadamente 0,6 volts aqui também, porque 0,6 mais 0,6 dá 1,2 volts, aproximadamente isso. Nessa configuração, quando colocamos um sinal devidamente protegido, isolado com um capacitor para que a tensão contínua não vá no sentido da entrada, ainda tem o seguinte: a impedância é menor porque a corrente da minha fonte, do meu captador, do meu microfone, do que quer que seja, de um sensor eletroacústico, vai ter que fluir por 2 resistores de base, fazendo uma impedância menor. Mas a tensão de base é maior, porque eu tenho a soma do resistor de emissor, da tensão do resistor de emissor, com a tensão da barreira de potencial. E o interessante é que, se colocarmos um sinal alternado, devidamente protegido com o capacitor, essa tensão de base vai variar, somando e subtraindo com o que vem daqui. Quando a tensão do sinal for positiva, a tensão de base sobe um pouco, porque soma o que vem de sinal com o que já tinha, e o transistor passa a conduzir mais. Quando ele conduz mais, a resistência interna dele diminui e essa tensão cai. Cuidado com isso. Quando a tensão sobe na base, o transistor conduz mais e a tensão de coletor cai, porque o transistor está conduzindo mais. Sua resistência interna diminuiu. Cai a tensão aqui. Portanto, aqui será no sentido para baixo. Só que, como eu tenho uma corrente aumentada nesse ponto, porque o transistor conduziu mais, no resistor de emissor eu vou ter uma amostra para cima. Vamos conferir com o osciloscópio. Primeiro, vamos ver uma coisa importante. Estou olhando apenas a entrada, só aqui. Veja que com o osciloscópio em DC, em contínuo, ele ficou positivo, ele ficou para cima. Isso é natural porque aqui a linha de 0 volt, aqui eu tenho o valor médio da tensão de polarização e depois essa é a variação, é a soma do que eu tenho de tensão de base mais o sinal. A mesma coisa vai acontecer na saída aqui no coletor, que vai aparecer em azul. Só que, como ele amplifica e a própria tensão de polarização de coletor é muito mais alta, nem apareceu na mesma escala. Eu tenho que mudar aqui e pronto. Com 1 volt por divisão eu vejo que a tensão está lá em cima, tensão média alta é a polarização e a variação em torno da polarização, isso sim é realmente o sinal, é realmente o que eu amplifiquei. Agora veja só, eu coloquei o canal C no resistor de emissor e vejamos o que acontece.
o resistor de emissor também tem um sinal. Tem aqui meio volt por divisão, tem aproximadamente meio volt, porque é justamente essa tensão contínua aqui. Mas como nós comentamos, quando entra um valor positivo do sinal, o transistor conduz mais, tirando daqui e colocando aqui. Aqui abaixa e aqui sobe. Dá para ver isso no osciloscópio também, veja só. Se nós alinharmos agora, desconsiderando a polarização, coloco o osciloscópio em AC, então aqui é o sinal, vou até ampliar um pouco aqui, esse é o sinal, aqui é o emissor, veja que o emissor inverteu em relação ao sinal, justamente porque entrou positivo, o transistor conduz mais, a tensão de coletor cai, a tensão do coletor cai, e no emissor a tensão tem a mesma polaridade. Vou desligar aqui, ó, o coletor, agora estou com entrada e emissor, os dois têm a mesma polaridade, quer dizer, quando a entrada é positiva, o emissor é positivo, vai para o positivo. Quando a entrada vai para o negativo, o emissor cai a tensão, a componente alternada é negativa. Isso é então extremamente importante para o conhecimento da próxima etapa, que será o amplificador diferencial, o assunto do nosso próximo vídeo. Gostou? Deixa um joinha. Se inscreve no canal, está convidado a assistir os vídeos sobre válvula. Temos os cursos de válvula, inclusive, se você se interessa, tanto de eletrônica a válvula como de rádio a válvula. Sinta-se convidado. Nos próximos vídeos vamos aprofundar o assunto. Um grande abraço e até a próxima. A hora certa, 11h34, hora de Brasília. Vamos seguindo com o Gospel Internacional até meia-noite. Das 11 à meia-noite, todos os dias aqui no Novo Tempo tem Gospel Internacional. E da meia-noite, seguindo a partir da meia-noite, tem o Palavra Viva. Depende, tem dia que Palavra Viva vai até a 1, tem dia que vai até depende do tamanho ali da mensagem, né? Da mensagem trazida a cada noite, mas